Aí eu faço a constituição formal. Vamos já, Padre Júlio. Aqui, Padre Júlio. Ótimo. Vou guardar o... Então vamos dar início aos nossos trabalhos, vamos formalizar, enquanto a gente está aguardando algumas pessoas. Bom, então vamos lá. Podemos começar? 71ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado Rubens Paiva. 9 de agosto de 2013, Auditório Paulo Kobayashi. Está instalada a 71ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 9 de agosto de 2013, na Assembleia Legislativa, no Auditório Paulo Kobayashi, para o lançamento do livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex. Esclarecemos que todas as sessões da comissão serão abertas ao público. Queria chamar o Dr. Paulo Fadigas para ficar aqui ao lado do Padre Júlio. Então, nós tentamos constituir uma mesa com as pessoas que estão representando esse momento da luta, Padre Júlio Lancelotti, essa pessoa da resistência e principalmente da luta da internação compulsória, Dr. Paulo Fadigas, juiz da criança e do adolescente, a Maria Orlene, representando aqui o CRP, e a vereadora Juliana Cardoso, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo e da Comissão da Verdade. Estão presentes também o defensor Gustavo Reis e, representando o Ministério Público, doutor Eduardo Valério. Obrigado, doutor Eduardo. E várias outras pessoas. Queria pedir, vou convidar a Daniela vir para a mesa e pedir uma salva de palmas logo na abertura, pela beleza, pela seriedade, pela importância do trabalho e por ela ter vindo a São Paulo no lançamento do livro dela, que é um dia importantíssimo, mas ela fez questão de vir aqui fazer uma conversa conosco. Por favor, Daniela, venha para a mesa. Depois nós vamos fazer alguns comentários, vou abrir a palavra. Nós vamos ficar até as 4 horas, né? Horário combinado, é isso, é? Então, até para todo mundo se organizar o tempo, tudo bem até 4 horas, ela vai fazer uma apresentação, aí a gente vai abrir a palavra para as pessoas. Eu queria só pedir uma exceção, queria que o Padre Júlio fizesse uma breve saudação e fizesse uma relação desse passado com o presente, com as dificuldades que nós estamos vivendo hoje na questão da internação compulsória e da luta antimanicomial. Padre Júlio. Eu só queria, saudando a todos e a você, Daniela, dizer inicialmente de uma coincidência nessa data que talvez você não tenha se dado conta. Hoje é dia 9 de agosto e os judeus e os cristãos católicos hoje têm a memória de uma vítima do Holocausto, de uma grande mulher, e acho que essa coincidência é bonita, uma grande mulher que foi vítima do Holocausto, que nasceu judia, se tornou ateia, foi filósofa e fenomenóloga, professora de filosofia, assistente de Edmundo Husserl, ficou ateia, se converteu ao cristianismo, no catolicismo, se tornou carmelita e morreu no campo de concentração, gaseificada. Hoje é dia de Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz.
Então, é um momento, a mim toca profundamente, me emociona, de ver o lançamento do seu livro e de nós estarmos fazendo essa sessão, lembrando de uma das grandes mulheres do nosso tempo, vítima do Holocausto. O fato de ter aqui presente entre nós uma representação da população de rua, que se tivesse vivido no tempo do sanatório da colônia que aqui você retrata tão bem, de certo teriam sido todos candidatos a estar lá. E dizer que esse holocausto brasileiro continua nas ruas das nossas cidades, diante dos nossos olhos. Então, a gente saúda muito o lançamento do seu livro, que pode jogar uma luz nessa questão vergonhosa da internação compulsória. E no momento, Adriano, em que na Câmara Municipal de São Paulo tramita um projeto de lei para fazer um banco de DNA da população de rua. Do vereador Mário Covas Neto, que propõe um DNA da população em situação de rua de São Paulo para que não sejam depois considerados indigentes depois da sua morte. E depois eu vou voltar a falar dessa questão dos indigentes, mas a nossa homenagem, nosso reconhecimento a você pelo trabalho e pela luz que você joga para todos nós na nossa história. Parabéns, que maravilha. Malheiros, acompanhe a gente aqui na mesa, por favor. Ela pode começar. Eu vou pedir licença para ficar em pé. Eu não sei falar sentada, vocês me desculpem. Vou pedir a ajuda de alguém para passar para mim essas... eu vou falando a hora que for para trocar. Bom, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar falando entre amigos, porque eu estou me sentindo muito acolhida. Obrigada pelo carinho de todos. E eu vou contar um pouquinho, tentar contar rapidamente, porque eu sei que todo mundo quer falar alguma coisa, sobre como nasceu o Holocausto Brasileiro. O livro nasceu a partir de uma série de matérias que revelou, foram publicadas na Tribuna em 2011, que é o jornal em que eu trabalho há 18 anos, e que revelou uma das tragédias brasileiras mais silenciosas, que foi a morte de 60 mil pessoas dentro do maior hospício do Brasil, que foi o Hospital Colônia de Barbacena, que entre 1903 e 1980 viveu uma história de extermínio. Por favor, troca para mim. Bom, projetado inicialmente para ter 200 vagas, o hospital atingiu a marca de 5 mil pacientes em 1960. Milhares de homens, mulheres e crianças faleceram de fome, diarreia, tortura, eletrochoque e frio. Próximo, por favor. No local onde homens e mulheres e crianças eram mantidos nus, no local onde mulheres foram violentadas e tiveram seus bebês arrancados ao nascer, e que tentaram proteger a gravidez dos seus filhos, passando fezes na barriga, para que, naquele período dos 9 meses de gestação, pelo menos naquele período, elas não fossem tocadas. Era um repelente humano. Por favor, o próximo. Bom, os pacientes eram mandados para a colônia de vários cantos do Brasil, e, assim como nos campos de concentração nazistas, eles eram mandados de trem, em vagões de carga, para a colônia, num caminho sem volta ao inferno. Foi Guimarães Rosa quem criou a expressão trem de doido para referir-se ao caminho para a morte na colônia. Ele conta, inclusive, no conto Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, a dor de um homem ao se despedir das 2 únicas mulheres que ele tinha na vida e que seriam enviadas no trem da solidão coletiva. Eu já vou começar a chorar aqui, gente, não vai dar certo. Vamos lá. Bom, documentos de 1911 demonstram, a gente achou esse documento no Arquivo Público Mineiro, demonstra que não havia critério médico nenhum para a internação dessas pessoas. Nesse caso ali, é um documento em que uma brasileira de 23 anos, chamada Maria de Jesus, foi internada porque tinha como sintoma tristeza e calma. Esse foi o motivo da internação dela. O próximo, por favor. Meu primeiro contato com o Holocausto Brasileiro foi em 2009.
foi quando eu tive acesso a um conjunto de imagens feitas em 1961, dentro do Colônia, pelo fotógrafo Luiz Alfredo, da revista O Cruzeiro. E eu fui fazer uma entrevista, uma matéria do dia, com um psiquiatra da minha cidade, chamado José Laerte, que hoje é o atual secretário de Saúde de Juiz de Fora, que me conhece há muitos anos. Inclusive, a minha luta dentro da saúde mental e das matérias de denúncia em defesa dessa população. E aí, no meio da conversa, ele falou: Daniela, antes que eu me esqueça, você precisa ver isso. E tirou um livro da gaveta que trazia essas imagens. E aí, não preciso nem dizer para vocês que a entrevista terminou ali. Eu não tinha condição de conversar mais, eu peguei as fotos. Fiquei completamente impactada. Primeiro, porque as fotos elas não me remetiam a um hospital, mas à existência de um campo de concentração. E segundo, pelo fato de como a minha geração não conhecia nada sobre essa história. E mais tarde eu vinha descobrir que o Brasil desconhecia uma dessas piores tragédias. Então, a série nasceu numa sala de 6 metros quadrados. Vamos lá, próximo, por favor. Bom, e aí o que eu fiz? Eu iniciei, então, eu queria contar essa história pelo olhar dos sobreviventes e de testemunhas, porque essa história já havia sido denunciada pouquíssimas vezes pela imprensa, em momentos pontuais, mas nunca os sobreviventes foram procurados. E aí a minha primeira busca foi pelo fotógrafo Luiz Alfredo, claro que estava vivo, e eu o encontrei em Niterói aos 79 anos. E foi muito emocionante para mim encontrar o Luiz Alfredo, primeiro porque todo jornalista que se preza é apaixonado pela revista Cruzeiro, que não é da minha época, mas quando eu nasci a revista Cruzeiro estava fechando, mas eu sempre fui apaixonada pela revista. Então, eu ia também homenagear aquele homem que foi um grande fotógrafo do Brasil. E aí as memórias dele deram um pontapé inicial para a gente começar a contar essa história. E aí ele revelou, num depoimento emocionado. Passa, por favor. Que eu não estou conseguindo ler ali, gente. Muitas vezes, a gente sai para uma pauta sem saber o que vai encontrar. Foi o caso de Barbacena. Tive a sorte de estar lá e só precisei clicar a máquina porque o horror estava ali. A gente lida com muitas tragédias, vê muitas mortes, mas aquilo não era acidente. Era um crime, um assassinato em massa. Bom, e aí, com as imagens... A próxima, por favor. Com as imagens dele nas mãos, eu parti para Barbacena para pedir ajuda da população e dos funcionários e ex-funcionários do hospital para que me ajudassem a identificar nas fotos feitas em 61 se havia o reconhecimento daqueles rostos e se algumas daquelas pessoas estavam vivas. E aí eu encontrei o primeiro sobrevivente, que é o Machadinho, que até hoje está internado lá, com mais de 50 anos de institucionalização. O Machadinho ele foi levado para lá porque ele foi acusado e condenado à prisão perpétua, não é? De colocar veneno na bebida de alguém. Ele é inocente, mas ele passou a vida inteira encarcerado dentro do Colônia. Ele é um dos sobreviventes e um dos personagens do livro. Próximo, por favor. A Sônia é uma das pacientes que passava fezes na barriga para proteger a gravidez. Ela é uma das pacientes mais violadas do hospital. Ela ficou 2 anos presa numa cela, sem direito à luz do sol. E hoje ela é uma mulher que usa 2 vestidos, às vezes, porque ela não usava nenhum. Então, ela tem essa necessidade de se vestir, porque ela passou boa parte da vida dela nua, sofrendo violências, abusos, eletrochoques. É um personagem incrível. A próxima, por favor. Bom, esse é o Cabo. Ele é uma das vítimas do Hospital Colônia. Ele foi levado para a Colônia jovem ainda. Ele não sabe o motivo pelo qual ele foi levado para lá. Há pouquíssimos registros da vida do Antônio, que é o nome dele, antes da internação. Hoje ele vive numa residência terapêutica desde 2003. Eu vou ler rapidinho um trechinho que fala do Antônio. Do livro. Antônio Gomes da Silva, 68 anos, foi um dos pacientes encaminhados para o hospital aos 25 anos. Há poucos registros sobre o passado de Cabo, como Antônio foi apelidado. O que se conta sobre ele é que o desemprego se somou à bebedeira e ao descontrole dos negócios, como Antônio disse, resultando em sua prisão. Hoje, passados mais de 40 anos do episódio, o Cabo não sabe mais o motivo pelo qual foi mandado para o Colônia pela caneta de um delegado
no dia 3 de janeiro de 1969. Não sei por que me prenderam, cada um fala uma coisa. Mas depois que perdi meu emprego, tudo se descontrolou. Da cadeia me mandaram para o hospital, onde eu ficava pelado, embora houvesse muita roupa na lavanderia. Vinha tudo num caminhão, mas acho que eles queriam economizar. No começo, incomodava ficar nu, mas com o tempo a gente se acostumava. Se existe inferno, o Colônia era este lugar. Antônio fala baixo, quase como se não quisesse lembrar. Tem o rosto apoiado às mãos e, apesar da estatura alta, parece querer esconder-se de si mesmo. Dentro da unidade, manteve-se calado durante 21 dos 34 anos em que ficou internado. Considerado mudo, soltou a voz um dia ao ouvir a banda de música do 9º Batalhão da Polícia Militar. Por que você não disse que falava? Perguntou um funcionário da unidade, surpreso com a novidade. Uai, nunca ninguém perguntou. Esse é a história do cabo. Vamos para a próxima. Bom, esse é o Silvio, uma das 33 crianças enviadas para o Hospital Colônia, na década de 70. Eles foram levados do Hospital Neuropsiquiátrico Infantil de Oliveira. Nós temos uma pessoa que conheceu o hospital na década de 60, né? E ele foi, então, uma das 33 crianças mandadas para a Colônia. E nessa foto de 79, ele aparece de vestido, porque ele foi mantido e criado na ala feminina do hospital. E o fotógrafo que fez essa imagem dele teve a impressão, ao fotografar o Silvio, que ele estava fotografando um cadáver. Eu encontrei o Silvio hoje num lar abrigado em Belo Horizonte. E, junto com ele, tem mais 2 sobreviventes, ex-meninos de Barbacena, que encontraram um anjo bom chamado Irmã Mercedes, que foi cuidar dessas pessoas. Ele, até 10 anos de idade, não sabia sequer usar o banheiro. Então, esse é o Silvio, outro personagem do Holocausto. Por favor, vamos para o próximo. Bom, e aí, ainda em Barbacena, eu comecei a buscar testemunhas do que havia acontecido no hospital e encontrei a Marlene Laureano, uma funcionária contratada pelo hospital em 1975 como atendente psiquiátrica, mas ela não tinha sequer o ensino médio. Bom, enfim, e uma das funções dela era colocar o capim onde os pacientes dormiam para secar, para que eles pudessem, na próxima noite, dormir sob o capim. Vamos ver a foto. E aí ela conta, esse era o pavilhão onde os pacientes dormiam sobre o capim. Ela conta assim, todas as manhãs eu tirava o capim e colocava para secar. Também dava banho nos pacientes, mas não havia roupa para colocar. Tinha um pavilhão com 300 pessoas para alimentar, mas só tinha o suficiente para 30. Imaginem. Próximo, por favor. Pode passar, por favor. Bom, o leito-chão, gente, confirma que o governo do Estado de Minas Gerais adotou como política pública a substituição de camas por capins. Esse é um documento oficial que está lá no Museu da Loucura, em que um representante do governo do Estado determina que outros hospitais mineiros adotem esse modelo bem sucedido de substituir cama por capim para economizar espaço nos pavilhões. Então, essa era a política pública para os nossos indesejáveis sociais. Vamos para o próximo, por favor. A venda de cadáveres, a gente conseguiu reunir documentos que provam e mostram e dão nome a cada um dos 1.853 corpos vendidos para 17 faculdades de medicina do Brasil entre 1969 e 1980. A venda de cadáveres ela já era sugerida desde 1961 na matéria da revista Cruzeiro, já se falava em venda de cadáveres. Mas nós não tínhamos a relação das faculdades e nós não tínhamos os nomes e não tínhamos os preços. E por aqui a gente conseguiu chegar nos valores, identificar cada lote de corpo, em qual período esses lotes e esses corpos foram vendidos e para quais faculdades de medicina. A UFMG foi a maior compradora de cadáveres do Colônia. Próximo, por favor. Esse é o Cemitério da Paz, onde foram enterrados os 60 mil mortos do hospital e que hoje está abandonado. Quando a gente entra lá depois da série, e agora
principalmente depois do livro, pelo menos eles limparam o cemitério, mas a primeira vez que eu entrei lá, o cemitério estava completamente abandonado e tinha ossadas expostas. Então, vocês vejam que essas pessoas não alcançaram dignidade nem na morte. Vamos lá. Bom, essa Débora é uma personagem muito forte dessa história. Ela foi um dos bebês doados ao nascer dentro do hospital. E ela não sabia que era adotada e não sabia que era filha de uma paciente da colônia até os 25 anos. Eu encontrei essa menina, me falaram que ela era filha da Sueli Rezende, que era a paciente mais complexa da colônia, a mais engraçada, a mais inteligente, a mais violenta, a mais violada. E ela, então, me falaram que ela trabalhava numa clínica psiquiátrica em Barbacena. Eu fui até a clínica, ela não trabalhava mais, mas consegui um contato e acabei localizando ela em São João del Rei. E aí ela conta a saga dela em busca dessa mãe. E o que mais me impressionou nessa história é o amor que ela tem por essa mãe. É um amor incrível pela mãe que ela não conheceu, porque quando ela localizou a mãe tinha acabado de morrer. Vamos para o próximo. Bom, em Belo Horizonte eu encontrei algumas testemunhas do Holocausto, alguns médicos e psiquiatras que presenciaram algumas coisas. E o Paulo foi uma dessas pessoas. Ele conta que, em 67, enquanto ele era estudante de medicina na UFMG, ele chegou a fazer aula de anatomia nos cadáveres de Barbacena. E que ele ficava muito impressionado, naquela época ele não sabia das histórias, com o estado daqueles cadáveres de magreza. E, às vezes, ele conta que, às vezes, se abria os corpos e ainda podia se identificar a pneumonia, maus tratos mesmo, enfim. Para o próximo, por favor. Esse é o Ellerson Alckmin, da Associação Mundial de Psicanálise. Quando ele era aluno também da UFMG, ele foi até o hospital e ele ficou muito. Ele fala que foi uma excursão a uma colônia zoológica, que ele ficou impressionadíssimo de ver crianças presas em celas. Isso o deixou muito chocado. A próxima, por favor. Francisco Paes Barreto. É um psiquiatra super importante, respeitado de Minas Gerais até hoje, e ele foi uma das primeiras vozes que ousou denunciar a colônia. Por conta disso, ele sofreu um processo no CRM, porque ele ousou denunciar o hospital. Vamos para a próxima. Esse é o Antônio Soares Simone, o que é o mais baixinho, e aquele é o Franco Basaglia. O Basaglia é o psiquiatra italiano que foi o grande precursor da reformulação do modelo manicomial na Itália. E foi o Antônio Soares Simone, um psiquiatra mineiro, que trouxe o Basaglia ao Brasil para conhecer em 79 a colônia. E foi o Basaglia a primeira voz a dizer que ele tinha visto, ao conhecer a colônia, um campo de concentração nazista. E a frase dele foi essa: estive hoje num campo de concentração nazista, e em lugar nenhum do mundo eu vi uma tragédia como essa. E ele foi também a primeira grande voz de peso que denunciou os horrores dentro do hospital, atraindo a atenção da mídia em 79. Bom, o Ronaldo Simões é um querido. Ele é um senhor muito elegante, é um psiquiatra também muito importante, que foi demitido do Estado, ele era funcionário do Estado, quando ele denunciou as atrocidades no Hospital Colônia. Então, ele perdeu o emprego dele por causa disso. Ele foi, inclusive, para vocês verem quem é esse homem, ele ciceroneou no Brasil, uma das vindas do Foucault ao Brasil. Ele foi cicerone do Foucault. Então, você imagina, né, o significado dessa pessoa. E ele conta: havia um total desinteresse pela sorte. Basta dizer que os eletrochoques eram dados indiscriminadamente. Às vezes, a energia elétrica da cidade não era suficiente para aguentar a carga. Muitos morriam, outros sofriam fraturas graves. A próxima, por favor. Bom, esse é o Elvésio Raton, cineasta, que em 1979 era estudante de psicologia, tinha voltado do exílio no Chile e viu uma foto tirada clandestinamente pelo irmão de um professor dentro do Colônia. Ele ficou tão impressionado que ele sentiu a urgência, a necessidade de fazer um documentário dentro do hospital, e ele conseguiu. Ele conseguiu furar todos os bloqueios, entrar no hospital para fazer esse documentário, e
ida dele ao Colônia acabou determinando a carreira dele como cineasta. Ele é o autor do documentário Em Nome da Razão. Quem é da área da saúde mental provavelmente já deve ter visto. Um documentário que ficou conhecido no mundo inteiro, contando as atrocidades do hospital. Bom, eu batizei esse grupo de médicos de insurgentes, porque juntos eles lideraram a reforma psiquiátrica mineira em 1979, um movimento que mais tarde alcançou outros estados do Brasil e foram as grandes vozes, junto com outras, claro, não dá para homenagear todo mundo, mas pela humanização e mudança desse modelo de atendimento, que acabou virando lei em 2001, né, com a aprovação da Lei de Atenção ao Portador de Transtorno Mental. A próxima, por favor. E aí, essa foi a publicação da série de matérias, foi uma semana de matérias e o impacto foi incrível. Pode passar, por favor. A gente teve os jornais reservados na BAN, com acesso histórico, recorde histórico de acesso no nosso site. Foi muito emocionante. Bom, pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Vamos lá, mais uma. Pronto, mais uma, por favor. Bom, e aí o que aconteceu depois da série de matérias? Pode passar. O governo mineiro reconheceu oficialmente a sua culpa pelas mortes em massa e admitiu as atrocidades do hospital. Foi proposto a construção de um memorial de rosas, mas toda proposição política que não é séria não saiu do papel, que era a ideia de transformar o Cemitério da Paz no memorial, para que essas vítimas pudessem ter resgatada de alguma forma a sua dignidade, mesmo depois da morte. Isso ainda não aconteceu. Mais importante é que dezenas de famílias puderam conhecer o destino dos parentes internados. E alguns buscam hoje a reparação judicial. Bom, e a partir disso, então, eu entendi que a gente precisava escrever um livro sobre essa história, um livro que não aproveitou nem 10% da série, porque aí a gente foi encontrar novos personagens, porque a minha ideia e o meu sonho era imortalizar, eternizar essa história num livro, para que os brasileiros pudessem conhecer o seu país. E aí, então, nasceu o Holocausto Brasileiro. Para terminar, gente, eu já estou terminando, eu queria ler uma carta pequenininha, um trecho de uma carta que o médico Francisco Paes Barreto escreveu para o personagem do Guimarães Rosa, para o Soroco, que internou a mãe e a filha em Barbacena. Vamos lá, e vamos ver o que ele diz. Meu querido Soroco, esteja onde estiver, quero que ouça o que tenho a lhe dizer. Visitei hoje, vamos ver se vou conseguir, né, gente? O lugar onde morreu sua mãe, onde morreu sua filha, onde morreram as mães, os pais, os filhos e os irmãos de um incontável número de pessoas. Sabe o que encontrei lá? Um centro de atenção psicossocial, um hospital regional de clínica médica e cirúrgica, um centro social urbano. Do que havia do antigo hospital, resta apenas um edifício imponente, que é a principal atração turística da cidade. Chama-se Museu da Loucura. Está aí exatamente para não deixar esquecer, para registrar uma época. É um templo dedicado à loucura. Não à loucura de pessoas como sua mãe, sua filha, mas a nossa loucura, Soroco, a loucura dos chamados normais. Obrigada. Quebrar a relação, queria que a doutora Daniela Skromov ficasse conosco aqui, defensora pública, e sem quebrar essa relação direta provocada pela fala da Daniela, eu queria que o professor Veloso, Marco Aurélio Veloso, desse um depoimento sobre o outro hospital. Bem, senhor deputado Adriano Diogo, senhores membros da mesa, senhoras e senhores, e jornalista Daniela Arbex. O motivo pelo qual me apresento hoje perante essa comissão está ligado ao convite que recebi do deputado Adriano Diogo para assistir a essa audiência, dedicada a ouvir você,
Daniela, sobre o seu livro. Logo que recebi esse convite, motivado também por comentários de terceiras pessoas, adquiri um volume e iniciei sua leitura. Procurei ler imediatamente o capítulo 5º, intitulado Os Meninos de Oliveira, pelos motivos que logo esclarecerei. Mobilizado pela razão dessa leitura, entrei em contato com o deputado Adriano Diogo, a quem muito admiro e que me privilegia por me tratar como amigo. Relatei-lhe rapidamente alguns fatos do meu conhecimento direto que acrescentam dados ao relato de Arbex, o que o fez convidar-me para aqui declará-los, o que faço de livre e espontânea vontade, a bem da preservação da memória histórica de nosso país. Quero, de início, elogiar o seu trabalho, que, do ponto de vista do jornalismo investigativo, relata com cuidado fatos relacionados à chaga histórica da existência de tantos anos do Hospital de Barbacena. Trabalho dedicado, minucioso, exarado em linguagem cativante, que, numa escrita digna de romance, reconstrói com sutileza a realidade desse manicômio, apesar dos fatos trágicos que relata e dos fétidos odores que uma instituição desta natureza exala. Com isso, consegue situar o leitor no local e no momento do desenrolar dos fatos, como num relato de documentário cinematográfico. Meu intuito, ao fazer esse depoimento, portanto, é de acrescentar fatos, dos quais fui testemunha direta, já que as informações a respeito desse lado negro da história nunca estão em parte alguma. Não foram escritas e terminam perdidas, engolidas pelo vento dos tempos. Considero, então, a presença perante essa comissão como oportunidade excepcional de gravar registros da minha memória que permanecem marcados, dolorosos e incômodos há mais de 50 anos. Passa o meu relato. Eu vou tentar, mais ou menos do seu estilo, fazer primeiro um relato de um contexto da época, porque senão não se entende nada. Se ainda hoje se pode considerar Belo Horizonte como uma cidade provinciana, de costumes e mentalidade conservadores, imaginem como era há uns 50 ou 60 anos atrás. Ainda mais enclausurada no fundo do vale cercado pela Serra do Curral. O aldeamento de Curral del Rei, sua origem, não tinha nem alcançado os 400 mil habitantes e ainda deixava suas marcas pela cidade. Substituído pelo novo traçado saído de prancheta de arquitetos e urbanistas, o que muito orgulhava, a antiga aldeola agora abrigava uma população vinda de outras plagas, ainda assim como a elite da antiga capital Ouro Preto. Em certo sentido, era uma cidade cujo cotidiano mostrava traços ainda do século XIX, com áreas de modernidade, estruturas familiares tradicionais com presença intelectual, artística, cultural bastante diferenciada, coronelismo de cabresto político, com anseio de progresso e desenvolvimento institucional. Esses paradoxos eram evidentes no cotidiano dos belo-horizontinos, permeavam as famílias, se expressavam dos saraus, transbordavam os espaços políticos, orientava a invenção e criação de novas instituições. Dou-lhes exemplos da minha família, mas mais como um modelo típico do que como uma exceção. Por poder como típico, já que não se diferenciava muito da burguesia local. Nas casas de minhas avós, num dos melhores bairros da cidade, nos anos 50, o fogão ainda era de lenha.
O leite não chegava em carroças puxadas a cavalo. Apesar dos bondes elétricos que cortavam a cidade, das ruas traçadas retas que ignoravam a topografia acidentada dos morros sobre os quais foram assentadas. A cidade se orgulhava, com razão, de uma vinda intelectual e artística diferenciada e era capaz de acolher imigrantes de outros continentes, oferecendo-lhes condições de construir ali suas vidas em um ambiente que não lhes negava oportunidade. Novamente, dou exemplo da minha família. Meus avós maternos, Francisco e Florentino, por exemplo, eram imigrantes espanhóis, que para cá vieram movidos pela carestia e falta de perspectivas da Espanha no início do século XX. Meu avô paterno, Silamós Veloso, caixeiro viajante e viúvo, originário de Cantagalo, no Rio de Janeiro, com muitos parentes em Cantaguases, aportou a cidade provindo de Pará de Minas, onde encontrara minha avó paterna, sua segunda esposa, que, além de professora primária, pasmem para aquela época, era dentista formada. O irmão dela, de minha avó, Mercedo de Almeida Moreira, médico e pianista, era professor de pediatria na Faculdade de Medicina e catedrático no Conservatório Mineiro de Música, do qual foi diretor no período de sua federalização e incorporação à FMG, dando origem à Escola de Música. Não era exceção por ser médico e músico. Houve, ao menos, mais um diretor da Escola de Música, que também era médico e pianista. O irmão de meu avô paterno, meu tio em segundo grau, cujo primogênito é figura que irá aparecer mais adiante, Galba Mós Veloso, chegou à cidade provindo do Rio de Janeiro, onde fizera seus estudos, assumindo uma cadeira de psiquiatria na nascente Faculdade de Medicina. Esse está funcionando? Tá. O irmão de meu avô paterno, meu tio em segundo grau, cujo filho primogênito será uma figura importante mais adiante, Galba Mós Veloso, chegou à cidade provindo do Rio de Janeiro, onde fizeram seus estudos, assumindo uma cadeira de psiquiatria na nascente Faculdade de Medicina. Foi nomeado para a direção do Hospital Psiquiátrico Raul Soares, de onde foi exonerado por ter assinado o Manifesto dos Mineiros em 1943. Galba Veloso se tornou o nome de um hospital psiquiátrico existente hoje em Belo Horizonte, considerado referência na área de psiquiatria. A cidade acelerou a saída de seu isolamento provinciano no governo de Juscelino Kubitschek, presidente da República de 56 até 61. Por exemplo, as viagens de automóvel com duração de 2 dias, de quando eu era criança, em estradas de terra esburacadas e tortuosas para o Rio de Janeiro ou São Paulo, com pernoite obrigatória em Juiz de Fora, passaram a ser feitas em algumas horas depois da construção das rodovias asfaltadas que ligaram as duas capitais e a Brasília. Esses tempos desenvolvimentistas radiosos são sucedidos, a partir de 61, em todo o Brasil, por um período particularmente turbulento, com a eleição e renúncia de Jânio Quadros e a conturbada posse de João Goulart, tudo nesse mesmo ano de 61, desembocando o golpe militar de 64, que derrubou Goulart. Desse cenário como pano de fundo, vou agora descrever os fatos que motivam minha presença aqui. No ano de 1959, fui eleito presidente da UEC, União dos Estudantes Católicos de Minas Gerais, cargo que exercia até 1961, após me eleger para um novo mandato. Aconteceu assim, fui participar pela primeira vez de uma assembleia desta entidade como representante dos alunos do Colégio Loyola e me vi diante da renúncia do então presidente, cujo nome não me lembro mais.
Em função de minhas intervenções, pediram-me para que assumisse a função de presidente interino para superar o impasse criado, completando o mandato e encaminhando novas eleições. Foi um susto. Encontrei na internet um relato autobiográfico de Maurício Cadaval, que diz ter participado da fundação da OEC em 1958, como entidade criada por inspiração dos donos de colégios religiosos para manter os comunistas infiltrados na UMES, para combater os comunistas infiltrados na UMES, União Municipal de Estudantes Secundaristas. Isso é entre aspas. Embora eu nunca tenha assumido para mim uma postura anticomunista, essa entidade era polêmica e até hoje sofre referências pouco amistosas de conterrâneos daquela época. Tínhamos uma postura mais próxima da ação católica, com a particularidade da nossa pretensão de desempenharmos um papel político de representação da categoria de estudantes secundaristas de confissão católica. Essa era a nossa principal diferença da JEC. Na verdade, naquele ambiente morado, cercado de montanhas, muitos de nossa geração se aproximaram das ideias de esquerda através de movimentos da ação católica. Foi no exercício dessa militância que, assim como muitos outros quanto eu, tomei contato com Marx e as ideias comunistas. Nosso primeiro livro de texto nesse campo foi Os Princípios Fundamentais de Filosofia, de Jorge Politzer. Só muitos anos depois, num processo de crítica e autocrítica, que rompi com a Igreja, principalmente o perceber que ela se valeu da repressão da ditadura militar para eliminar a ação católica que incomodava e questionava tanto a hierarquia eclesiástica, substituindo-a pelas comunidades eclesiais de base, muito mais manejáveis e submissas. Hoje me declaro ateu e marxista, além de incorporar no meu universo conceitual e ideológico as ideias de Freud, relidas de um ponto de vista materialista dialético. Voltemos às atividades da OEC. Organizávamos núcleos municipais da entidade em diversas cidades do Estado. No mesmo tempo em que me etiqueta de reacionário, José Roberto Silva descreve uma semana de estudante em Poços de Calda, onde fica nítido o papel político de mobilização estudantil exercido por nossa entidade. Nessa época, quase toda sexta-feira, saía de Belo Horizonte de ônibus, melhor dizendo, uma jardineira, como eram aqueles ônibus daquela época, e que faziam as ligações intermunicipais, carregando rolos de filme alugados e uma máquina de projeção 16 milímetros, dirigindo-me a uma das cidades do interior para fazer projeção e dirigir cinefóruns. Esse era um dos recursos de militância, de formação política de que nos valíamos. Participávamos também de problemas emergentes, por exemplo, quando ocorria o desalojamento de favelados para a construção de obras de diversa natureza. Íamos para lá, praticamente acampávamos lá e fazíamos o que podíamos para minorar o sofrimento dessas pessoas e apoiá-las nas suas reivindicações. Eram os tempos que antecederam a eleição de João 23. Foi nessa atuada que organizamos um núcleo de OEC na cidade de Oliveira, núcleo esse que se tornou muito atuante e que se comprometia com a abordagem e busca de soluções para problemas sociais na cidade. Certo dia, nossos companheiros daquela cidade vieram falar, indignados, das condições degradantes existentes no Hospital Neuropsiquiátrico Infantil existente da cidade. Tratava-se de um hospital psiquiátrico inaugurado em 1927, antes, portanto, da implantação do manicômio judiciário de Barbacena, em 1929. Depois que, em 1932, foi instituída a Inspetoria Geral de Assistência Hospitalares e de Alienados do Estado de Minas Gerais, uma comissão composta pelos doutores Horácio Passos, Galba Veloso, de novo meu tio-avô, Lopes Rodrigues, Cunha Lopes e diretores dos hospitais existentes, estabeleceu critérios para a reorganização de serviços psiquiátricos prestados pelo Estado. Em decorrência disso, em 1947, o Hospital Psiquiátrico de Oliveira foi transformado em Hospital Neuropsiquiátrico Infantil. Solidários com os companheiros de Oliveira, fizemos diversas visitas ao hospital. O quadro era dantesco.
O odor fétido a que se refere Daniela em seu livro era o primeiro impacto. Mas a situação verdadeiramente desesperadora que as crianças ali internas apresentavam nos deixava absolutamente estupefactos. Não se esqueça de que tínhamos 16, 17 anos. Os quadros etiológicos eram os mais variados. Crianças totalmente paralisadas, deitadas em berços imundos, outras inteiramente nuas, vagando pelos corredores e pátios, expondo ossos pontiagudos por baixo da pele, em razão da subnutrição aguda. Algumas simplesmente surdas-mudas, muitas impregnadas de medicação, e as que podiam se mover, como é comum nas crianças institucionalizadas, se aproximavam de nós e literalmente nos agarravam como se não nos pudesse perder. O futuro dessas crianças era nenhum. Se sobrevivesse até a puberdade, seriam transferidos para o Hospital de Barbacena, pois a taxa de mortalidade daquele hospital era altíssima. Não tenho número para dar-lhes. Naqueles tempos, estatísticas e formalidades legais não eram levadas a sério. Mas a prova maior dessa alta taxa de natalidade era concretizada por um pequeno cemitério anexo a este hospital. E agora vem o nosso maior estupor. As crianças que faleciam no hospital eram enterradas em covas rasas nesse local. Ocorre que os muros desse cemitério estavam seriamente danificados, desmoronados em algumas partes. Acontecia, então, que cães vadios invadiam aquela área. Escavavam as sepulturas e frequentemente eram vistos na rua abocanhando parte dos cadáveres que ali haviam sido enterrados. Nossa indignação juvenil, nossa estupefacção, nossa impotência diante daquele quadro nos levou a uma solução paradoxal. Os companheiros de Oliveira fizeram um mutirão e reconstruíram os muros do cemitério. Era como se, diante de tanta indignidade, quiséssemos estabelecer um limite, que, ao menos na morte, aqueles seres humanos tivessem a dignidade respeitada. Nessa época, creio que no ano de 1960, foi procurado por um jornalista de O Binômio, ao qual dei uma entrevista a respeito. O Binômio foi um jornal bimestral publicado em Belo Horizonte de 52 e 64. Polêmico, deixou sua marca na alma mineira e, de certa forma, antecipou a assim chamada imprensa alternativa, que foi um dos instrumentos mais criativos de resistência à ditadura. A entrevista, se bem me lembro, foi publicada em 2 edições consecutivas. Creio que, na verdade, foi uma reportagem com citações da minha fala. Não tenho mais nenhum exemplar delas e gostaria muito se pudesse recuperá-las. É provável que seus editores, Maria Rabelo e Euro Luiz Arantes, disponham da coleção completa. Nessa época, meu tio em segundo grau, Fernando Megre Veloso, primo de meu pai e filho de Galba Moz Veloso, psiquiatra de renome que foi, dentre outras inúmeras funções, foi presidente da Associação Médica Brasileira, era o secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais. Deparando-se com a matéria publicada e a citação de meu nome, telefonou ao meu pai, Newton Moreira Veloso, indignado com minha atitude de dar declarações ao jornal, criticando a situação do hospital. Diga-se de passagem que meu pai, nesse momento, iniciava sua campanha eleitoral para prefeito de Belo Horizonte. Como podia um membro da família cometer tal assinte contra um parente no poder? Vocês veem como é que Minas é complicado. Pode imaginar o conflito familiar que eclodiu nesse momento. Talvez o primeiro, ou ao menos o primeiro mais grave dos muitos que tivemos, meu pai e eu, por questões ideológicas. Embora nossa solidariedade de sangue nunca tenha arrefecido, do ponto de vista das ideias, da concepção de mundo, nossa distância era total. Meu pai, apesar de sua sensibilidade para os problemas sociais, sua generosidade e criatividade na busca de soluções, por questão de formação intelectual, e em grande parte como fruto do meio cultural da cidade, não conseguiu superar uma visão conservadora de base. Esse fato está na raiz da minha vinda para São Paulo em 75,
para reconstruir minha vida da condição de um anônimo nessa metrópole que me acolheu e a quem sou profundamente grato. No ano de 61, concluí meu curso científico, prestei vestibular e, em abril de 62, fui para a Itália no gozo de uma bolsa de estudos que eu conquistei em função de minhas atividades na UEC. Estudei na Itália e na França, retornando ao Brasil em 65, convicto de que deveria estar aqui para participar da luta pela restauração da democracia. Mas essa é outra história. Há pouco mais de um ano, retornando de automóvel de Belo Horizonte para São Paulo, entrei em Oliveira. Perguntando aqui e ali, consegui falar com algumas pessoas de mais idade que me indicaram a antiga localização desse hospital. Em Oliveira, as novas gerações não sabem que ele existiu. Nas antigas edificações que serviam a esse nosocômio, funciona hoje uma escola estadual. Era um dia de fim de semana e por isso não consegui visitar aquele espaço. Tirei algumas fotografias pelo lado de fora. Não vi traços do antigo cemitério. O que terá acontecido com ele? O que terá sido feito dos ossados daquelas crianças? Haverá registros legais dos falecimentos que lhe ocorreram? Será que nosso esforço pelo respeito da dignidade de seus restos mortais foram inúteis? São perguntas que me ocorrem, quanto às quais nunca tive a oportunidade de buscar resposta. Talvez essa comissão consiga lançar um pouco de luz sobre isso. Obrigado pela paciência de me ouvir. Agradeço ao deputado Antônio Diogo pela oportunidade de aqui comparecer, esperando que tenha contribuído de alguma forma para o resgate de uma parte da verdade de que nosso país tanto necessita. É o que tinha que declarar. Fica aí, Veloso. Então, vamos restabelecer uma... Não sei se eu queria... As pessoas na mesa, inicialmente, gostariam de fazer algumas perguntas. Fala aí, Júnior. Só queria passar uns dados, aproveitando essa questão do lançamento do Holocausto Brasileiro e a questão dos indesejáveis sociais. Um dos dados, Daniela, Adriano, que nós temos procurado muito, é dos indesejáveis aqui de São Paulo, chamado de indigentes. E eu não conseguia, no Serviço Funerário de São Paulo, e nem na Secretaria da Segurança Pública, o número dos indigentes aqui de São Paulo. Eu comentei antes com você, com o Adriano, e falei com o doutor Valério também, dizendo que nós temos que retomar isso. Em 2004, quando da chacina, que vai fazer agora 9 anos, dos moradores de rua, eu fui pessoalmente ao sepultamento dos 5 que estão sepultados em Perus. E o pessoal do lado do cemitério disse, você gosta tanto de vir no sepultamento dos mendigos, por que você não espera o caminhão baú que chega com os indigentes? E eu disse, eu vou lá. Ele disse, vai lá benzer os indigentes. Eu falei, eu vou. E quando eu cheguei perto do caminhão baú, estava muito perto, eles ficaram com dó, que eu fiquei muito perto, e disseram, não, tem que ficar mais longe, porque a hora que abrir as portas, você cai. E realmente é uma cena terrível, um caminhão baú lotado de corpos, todos despidos, numa meia canoa, sem ser caixão fechado, e todos são despejados numa vala comum. E eu consegui agora, depois de muita insistência, alguns dados. Em 2008, no cemitério de Dom Bosco, onde foi encontrada a vala dos desaparecidos políticos, e que, na verdade, são dos indesejáveis, porque de todos os que se levantou os dados lá, muitos são pessoas em situação de rua, loucos, pessoas que ninguém queria saber. Só em Dom Bosco, em 2008, foram sepultados 686 corpos. Na Vila Formosa, 179, na Vila Formosa, 271. O total de 2008 que eles têm como dados são 836 indigentes em São Paulo. Em 2009,
825, sendo que 631 no cemitério de Dom Bosco. Em 2010, 696 no Dom Bosco, dando o total com a Vila Formosa 1 e 2, 863. Em 2012, 640 no Dom Bosco, dando um total de 815 com os dois da Vila Formosa. 2012 são 845, sendo que 673 só no Dom Bosco. Em 2013, dados que são parciais, porque no Dom Bosco até o dia 14 de junho e na Vila Formosa até o 30/4 já são 360, sendo que 307 no cemitério de Dom Bosco. Claro que nem todo considerado indigente é pessoa em situação de rua, e nem toda pessoa em situação de rua é indigente. Mas eu tenho insistido muito que em alguns hospitais da cidade de São Paulo, esse holocausto brasileiro continua, sendo que quando pessoas em situação de rua chegam para atendimento de emergência, todos têm uma plaquinha, todos se chamam João. E as mulheres todas se chamam Maria. Mesmo que a gente diga, não, mas eu tenho o documento de identificação dessa pessoa, é João. E o que é feito desses corpos? E esses indigentes, o que são feitos dos seus órgãos? Nós sabemos que há uma comercialização de hipófises. O que é feito desses corpos que são depois sepultados, costurados, retalhados? Eu vi lá no sepultamento, todos eles são costurados. Então, é uma coisa muito grave que continua, que o teu documento histórico mostra de que nós temos que tomar cuidado agora. Porque se isso já foi feito, continua sendo feito. Nós pedimos, e acho que a Comissão da Verdade, a Assembleia Legislativa, nós temos que chegar a um acordo. O IML, por que é da Secretaria da Segurança Pública? Por que o Instituto Médico Legal continua sendo da Segurança Pública? Só neste inverno, morreram aqui na cidade de São Paulo 9 pessoas com indício de hipotermia. E é interessante que a polícia diz, são 9 corpos achados sem marcas de violência. Se você quer violência maior do que morrer de frio na rua, quer dizer, eles não são corpos com marca de agressão, mas são com marca da violência, do abandono, da omissão, do completo descaso. Uma das coisas que nós não conseguimos saber é quantos desses números que dá, desde 2008 até agora, 4.500, então com certeza já chegamos aos 5.000 indigentes, sendo que só em Dom Bosco, desde o tempo que foi aberto no governo Maluf, com objetivos escusos dos desaparecidos políticos, se sabe que mais de 100.000 indigentes foram sepultados no cemitério de Dom Bosco. Quantos desses são pessoas em situação de rua? Porque se eu morrer como indigente na rua e não tiver documentos, serei considerado indigente. Mas eles vão olhar na minha cara e vão ver que eu não sou da rua. Então, é possível saber quantas pessoas em situação de rua, que são essas pessoas com transtorno mental, muitos, que são problemas crônicos de saúde, que são vítimas do abandono e da loucura. Então, eu acredito que esses dados, eles são dados que podem nos levar a um momento de lucidez, na loucura que vivemos, de negarmos a essas pessoas o direito a serem pessoas dignas. Muitos me censuram dizendo que eu estou preocupado com os mortos. Eu acredito, e o teu livro mostra, não é a preocupação com os mortos, é a preocupação com a vida, que nem quando finda tem respeito e tem dignidade. Queria novamente dizer, Adriano, que eu acho que alguma coisa tem que ser feita com esse projeto de lei, que embora esteja na Câmara, não na Assembleia, que quer fazer esse banco de DNA dos moradores de rua. A vereadora Juliana daqui deve saber que tramita na Câmara Municipal projeto de lei do vereador Mário Covas Neto para criar um banco de dados de DNA dos moradores de rua. Na verdade, nós precisaríamos ter políticas públicas para que essas pessoas não vivam nessa situação de abandono. E acho, Adriano, que nós deveríamos, a nível estadual, voltar a ver essa situação dos chamados indigentes,
daqueles que são os mesmos candidatos à internação compulsória, que são os que passam nos presídios, nas instituições, aqueles que são considerados loucos e que, na verdade, estão revelando, e como diz o livro da Daniela, a nossa loucura de ser conivente, de ser omisso e de ser convivente com uma situação tão degradante. Daniela, eu queria fazer uma primeira pergunta, aí eu vou vendo, vocês podiam me ajudar a organizar as perguntas. Daniela, como você chegou nesse número dos 60 mil, dos 60 mil corpos manipulados, e como tem o dado do 1.853 corpos comercializados nesse período de 60 em diante. Queria que você falasse, aí a gente vai abrindo para as pessoas irem falando. Tá. Os 60 mil corpos é uma estimativa admitida pelo próprio governo do Estado, porque o Hospital Colônia, ele nasceu em 1903 e ele funcionou precariamente e manteve as pessoas na indigência social até 1980. E a média é de 5 mortes diárias. Só que nos períodos de maior lotação chegavam a 16 mortes diárias. Então, isso pode ultrapassar esse número. E os 1.853 corpos foi um levantamento feito a nosso pedido, com a ajuda da coordenadora do Museu da Loucura, porque o Museu da Loucura tem alguns arquivos, e ela conseguiu, acredito que essa venda existia anterior a esse período, mas conseguiu nos ajudar a identificar o registro, porque tinha um livro de registros de vendas de corpos, e tinha, ao lado da venda, o valor do corpo, o valor daquele lote, quantas peças, porque eram assim que eram chamadas, foram comercializadas e em qual período e para quais faculdades de medicina. Mais do que isso, os nomes dos cadáveres também estão lá. É isso. Então, é mais do que oficial. A gente tem todos esses documentos em mãos. Daniela, fala nesse melhor, fica mais à vontade. Doutora Daniela Skromov, defensora pública. Eu queria entregar para minha xará um estudo a respeito da mortalidade nos manicômios da região de Sorocaba. Esse é um resumo do professor Marcos Garcia, está aqui. O que eu acho de enorme valia esse livro é que ele pode simplesmente alertar para uma situação que ainda acontece muito próximo de nós. E Sorocaba tem cerca de 3 mil pessoas, a região de Sorocaba, em situações muito semelhantes a essas expostas e provadas pela Daniela. E a gente também não pode esquecer da quantidade de pessoas internadas, porque hoje o manicômio pega mal falar, né? O hospital psiquiátrico também não pega muito bem, então a gente vive um tempo de suavização dos nomes. Então, agora é clínica ou comunidade terapêutica, que tem um nome que parece meio hippie, e aí ninguém vai se opor, né? Afinal, é tratamento. Então, hoje, eu acho muito importante a gente entender que o presente ele repete o passado, né? Eu espero que o futuro não repita o passado, mas o presente repete. Achei muito interessante o enfoque da fala dos pacientes. Em geral, quem inspeciona essas clínicas e esses locais não dá voz a essas pessoas, ou porque é impedido. Hoje é muito comum também as pessoas serem processadas. É absolutamente comum por donos de clínicas, quem tenta fazer alguma coisa. Eu já fui em clínicas em que eu cheguei a gravar vídeos. Eu fui impedida de entrar com o celular, mas, mesmo assim, insisti. Gravei vídeos com os pacientes, e esses pacientes foram repreendidos pelo dono da clínica, foram castigados, colocados em isolamento. E não há o que se fazer para simplesmente fechar esses locais. Assim. Não tem uma coisa muito clara na legislação. As autoridades não enxergam isso como maus tratos, porque, afinal, essa é aquela pessoa
descartável, ou nóia, né? Porque hoje a nova normalidade é o nóia. Antes era loucura. Não que a gente tenha superado essa fase, mas hoje a grande centralidade do debate é a questão da droga e a supressão de direitos pelo simples fato de alguém falar que aquela pessoa usa droga, né? Então, para virar uma página, é preciso ler essa página. Sem ler essa página, a gente não vira a página. A gente não leu essa página da maneira profunda e adequada. E é muito difícil lidar com essa matéria. Achei muito interessante a tua emotividade, porque isso também acontece com os pacientes. Assim, os pacientes que eu tento defender, às vezes é difícil o contato. Eles vêm uma vez e depois dói falar desse assunto. Para quem foi interno, para quem lida com isso, para quem sofre processo, para quem... É uma dor generalizada, e acho que a gente tem que criar uma grande corrente para que, se uma pessoa não tem voz, alguém ergue e consiga falar por essa pessoa. E aí, quando um quebra, outro entra na roda e leva a coisa adiante. Acho que esse convite que eu faço aqui para todos nós hoje, para que a gente consiga fazer um grande coletivo em prol dessa temática que é atual, acontece aqui agora em muitos municípios do estado de São Paulo e do país como um todo. Parabéns, Daniela. Eu queria acrescentar uma coisa. É interessante que as pessoas ficam absolutamente chocadas quando a gente fala que 60 mil brasileiros perderam a vida no hospital. Mas se nós fizermos um censo, ou se nós fizermos um levantamento do número de mortos nos hospitais psiquiátricos ao longo da história do Brasil, nós vamos chegar num número impressionante, com certeza. Isso nunca foi feito, né? Então, eu fui criticada por poucas pessoas, mas cheguei a receber essa crítica de colocar o nome Holocausto, dizendo que não se poderia usar a palavra Holocausto para falar dessa tragédia, já que ela remetia a tragédia do nazismo e tal. E aí a minha resposta foi a seguinte: mas quem sofreu mais? Dá para quantificar? Será que as pessoas que ficaram no campo de concentração nazista sofreram menos que as pessoas que ficaram institucionalizadas por 50 anos? Esse nome é absolutamente assim, correto, adequado, enfim. Né? Então, eu acho que a gente precisava contabilizar essas mortes para a gente ver o tamanho da tragédia. Né? Daniela, como é que a gente trabalha com a Comissão da Verdade? A gente faz perguntas mais difíceis. Eu sei que tem algumas pessoas na mesa até preparadas para perguntar, mas deixa eu perguntar do nosso estilo Comissão da Verdade. O sujeito estava internado lá. Você vai responder, não. Não, você sabe. Você é nossa professora. O sujeito estava internado lá. Aí a Faculdade de Medicina estava precisando do cadáver ou estava precisando de um órgão. Como é que esse sujeito ia para a morte? Depois, como é que era a cadeia de comando? Vai, para usar nossa expressão. Quem foram os médicos envolvidos, as autoridades sanitárias? Como é que o pessoal do governo? Como é que é esse negócio desse documento do Capim aí? Por favor, eu sei que deve ter muita... Mas como é que desmontava? Como é que matava o sujeito? Era intencional? Era acidental? Tem documentos sobre isso? Fala um pouquinho sobre. Olha, é muito interessante o padre Júlio falou exatamente sobre isso, né? Que a população de rua foi encontrada sem sinais de violência, mas a violência mantém essas pessoas lá. Isso aconteceu na colônia. Eu percebi, e isso é só uma visão minha, e quem sou eu para fechar a questão nisso, que não havia essa intencionalidade, mas o descaso matava. Quando você deixava pessoas dormirem no chão sob o capim, nuas, serem subalimentadas, com uma alimentação pobríssima de nutrientes, passarem frio, fome, serem cobaias de eletrochoque, você estava causando a morte dessas pessoas. Agora, eu acho que não houve, sinceramente, uma intenção de esconder essas mortes. A gente só não viu as mortes porque a gente não quis ver, porque a gente ainda é uma sociedade que ainda tem uma cultura de que existem vidas que valem menos.
e que essas vidas não são importantes, afinal, eles nem gente eram, né? Então, eu acho que é isso, assim, é uma omissão coletiva. Vários médicos passaram por lá, vários atestados de óbito foram assinados, mas eu acho que nenhum manipulado. As pessoas morriam dentro da colônia, gente, de diarreia. E eram tantos casos de diarreia que eles criaram um termo pomposo para se referir à diarreia, porque eles achavam que a diarreia era doença de louco, já que os pacientes morriam de diarreia. Morriam de diarreia por causa da sujeira, por causa das condições degradantes. E aí eles criaram enterite do alienado, olha que chique, para falar das mortes por diarreia. Então, assim, eu acho que esses arquivos são importantíssimos. Eu não tive acesso a todos os arquivos que eu quis abrir, não tive. Existem prontuários médicos que contam a história de cada paciente do Colônia. Eu tive acesso ao prontuário da mãe da Débora, foi o único prontuário que eu tive acesso, que conta, inclusive, que a mãe da Débora, aquela menina que só ficou sabendo que ela era filha da colônia aos 25 anos de idade, que conta que essa mãe, tida como louca e tratada esse tempo todo dessa forma, ela, todos os aniversários da filha, ela se lembrava da filha e dizia: hoje a minha filha Morena faz 1 ano. Hoje a minha filha Morena faz 5, faz 18. Ela se lembrou da filha em todos os aniversários da filha, até ela morrer. E no último ano de vida dela, ela disse: eu me sinto presa, angustiada e presa e sozinha, como eu me sentia quando eu ficava na cela, de tanta angústia de não ter notícias dessa filha. Então, assim, muitas pessoas participaram disso. Eu acho que não foram só os médicos, que não foram só... Nós tivemos, de 1903 a 1980, 28 governantes que chamavam inicialmente presidentes do Estado, interventores, governadores, que sabiam o que se passava na colônia. Tanto sabiam que criaram uma política pública do leito-chão. O documento do leito-chão, que está no Museu da Loucura, é de 1959, foi assinado por José Consenso Filho, que era um funcionário do Estado. Então, quer dizer, não dá para dizer que não sabiam, mas também não dá para dizer que as famílias que abandonaram seus parentes lá e nunca quiseram saber, não têm responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade ela é coletiva. Então, é uma coisa para a gente se pensar, a partir de agora, o que fazer. Como abrir esses arquivos, porque eu acho que nós vamos encontrar muito mais coisas. O depoimento que o senhor trouxe foi impressionante. Então, faz um vínculo com o Veloso, que eu não consegui entender como é que tinha esse instituto. É o seguinte, o Silvio, aqueles meninos que vocês viram, que estava com o corpo coberto de moscas, é um oriundo do Hospital de Oliveira. Assim como ele, 30 crianças do Oliveira, esse hospital em que os corpos eram jogados em vala comum e que os cachorros comiam os restos dos mortais, né? Esse hospital mandou crianças que sobreviveram, que conseguiram resistir a isso, para o Colônia. E a esperança das crianças que foram para o Colônia era que lá iam encontrar um tratamento melhor. E aí eles descobriram que o local era diferente, mas o tratamento era igual. Para vocês terem uma ideia, as crianças que tinham paralisia cerebral, que eram mandadas para lá, não eram retiradas do berço nem para tomar sol. Quando tinha sol, eles tiravam um berço da ala, punham lá no sol. Depois eles voltavam com o berço para o lugar. Né? Então, é isso. O depoimento dele é super importante, porque Oliveira, uma dos personagens da colônia que está viva, vou lembrar o nome dela agora, ela foi estuprada lá. Ela foi estuprada uma noite, ela foi mandada, que ela tinha que sair daquele local lá, ela foi cumprir uma ordem, e ela foi violentada aos 9 anos de idade. Né? Então, assim, essa pessoa está viva e conta esse relato, é um relato... A Elzinha, esse relato é muito impressionante. E eu fiz uma foto da Elzinha, e o tempo todo ela segura uma boneca. E é a boneca que ela nunca teve na infância, porque na infância ela se lembra de tudo, menos de ter sido criança. Né? Todas as referências dela de vida já são dentro de um hospital psiquiátrico, que foi Oliveira, que foi esse inferno e que continuou na colônia. Por isso que eu achei o depoimento dele impressionante, porque é uma confirmação, né? A gente conta um pouco da história dessas crianças que partiram de Oliveira em busca do sonho de serem tratadas como gente e que encontraram a indigência social no colônia.
Boa tarde. Eu sou do Conselho Regional de Psicologia. Queria parabenizar muitíssimo. E a Daniela, que trouxe também uma realidade Fala atual. teu nome, por favor. Maria Orlene Daré. E dizer assim que, infelizmente, essa realidade não é muito diferente atualmente. O Sistema Conselho de Psicologia, ele faz anualmente ou bianualmente uma inspeção nacional. Em 2004, ele fez uma inspeção nacional exatamente... Está aqui a inspeção de 2004. Ah, tá aí? Tá. Então nem Tem precisa... que ler o livro, gente. É que eu comprei agora. Não, eu tô brincando, mas está aqui a inspeção. Tá aqui, Tá. tá aí. E tá de São Paulo? Não, tá a inspeção feita em 2004, que passou por 16 estados brasileiros. Correto. E encontrou a mesma realidade de celas, algemas, nos hospitais do país. Então, é exatamente isso. Para a realidade, nessa inspeção de São Paulo, que foi no Hospital Psiquiátrico Charcot, na verdade, não tem muita diferença, né, do que você constatou, né, e relatou até então. Então, neste hospital, em 2004, e eu tenho uma realidade de agora, de janeiro de 2013, que também não é diferente disso, que diz assim, que nesse hospital existia assim, um descaso tão grande, os aspectos degradantes dos pacientes eram emagrecidos, em razão de péssima alimentação, havia mantimentos muito restritos nas dispensas e eles estavam maltrapilhos, com roupas rasgadas, sem agasalhos e um frio de 12 graus. Descalços, com os pés rachados, desdentados e impregnados de medicamentos. Então, assim, as acomodações eram absolutamente inadequadas, quartos gelados, camas que eram catres, colchões que eram estragados e banheiro sem a menor condição de higiene. Então, assim, o que eu diria é que isto aqui em 2004. Agora, em janeiro de 2013, numa região perto de Bauru, né, em um hospital muito próximo de Bauru, que era, na verdade, um hospital para leprosos. Então, assim, o pacto da sociedade. Eu vejo muito como vários atores e um pacto da sociedade para realmente confinar pessoas e bem longe. Então, foram os leprosos, foram os tuberculosos, foram os de sofrimento mental e agora, por que não, os dependentes, né? Então, cada época tem exatamente, se atualiza, né, o confinamento e a limpeza, né? Então, assim, nesse hospital que era para leprosos, ele, agora, em 2013, em janeiro, o que nós encontramos lá? Então, todos eles apresentavam uma forma de confinamento aos pacientes, onde todos os acessos aos espaços da instituição era controlado por funcionários, por meio de uma maçaneta que permitia abrir e fechar as portas, incluindo os espaços que permanecem as pessoas com transtornos leves. Então, não adianta ele explicar que eram pessoas com sofrimento mental graves, porque nos de sofrimento mental muito leve também era a mesma, eram celas. Encontrando um jovem com 18 anos, estava lá há 1 ano, sem qualquer diagnóstico e preso em uma cela porque ele era agressivo. Então, assim, continua exatamente igual. Então, assim, por que é que nós aqui, tem várias pessoas do Conselho, vários psicólogos aqui, por que é que a nossa luta é uma luta antimanicomial e é uma luta de resistência? Porque não dá para você parar. Porque ela continua. E agora, quando você fala em holocausto, eu acho assim que existe, gente, um holocausto repaginado nos dias atuais. E sabe como ele está repaginado? Agora, além dos hospitais psiquiátricos, que a reforma psiquiátrica ainda, e a gente tem que continuar lutando, não conseguiu fechar, o que nós temos? Né? Nós temos uma cena contemporânea, que são as comunidades terapêuticas.
que não diferem em absolutamente nada em termos de violação de direitos. Então, assim, temos o Holocausto, que é a internação compulsória, temos a lei, a 7663, que vem fortalecer as políticas de internação. Portanto, nós temos instalado o nosso Holocausto contemporâneo. Então, assim, essa inspeção, que foi em 2011, nas comunidades terapêuticas, a gente distribuiu para a Defensoria, tentou distribuir o maior número possível desse relatório aqui da 4ª inspeção. Então, assim, eu posso falar de São Paulo, mas não é diferente. Todos os relatos das 68 unidades, né, de comunidades terapêuticas, não é diferente. Então, eu falo de Bragança Paulista, onde nós fizemos a fiscalização, né, e foi a Defensoria Pública, representantes, Conselho Regional de Psicologia, várias entidades, CONDEP, na época o Aristeu pertencia ao CONDEP, várias entidades de direitos humanos, né, e nós fomos nessas comunidades. Na verdade, o que nós encontramos lá, e isto pelo relato dos internos, né? Então, eram pessoas que estavam lá e relataram que existiam espancamentos noturnos. Essa clínica tinha um nome e existia também um cacetete com um nome. O nome do cacetete era Gratidão. E era esse cacetete que era usado para os espancamentos noturnos. Existia 4 cães, esse da pior raça aí, Pitbull, 4 cães. Esses cães eram usados para os que tentavam fugir. Existiam pessoas picadas de escorpião, existia a pessoa só com chinelinho de dedo e somente com bermudão, que não podia mudar a roupa. Por quê? Porque na versão, né, oficial se eles mudassem a roupa, facilitava a fuga. Então, eles não podiam usar qualquer outra coisa a não ser o chinelo, né, independente de frio ou calor. O espaço de isolamento, um horror, e eles raspavam a cabeça também, que não é diferente dos aspectos, né? A prática do culto religioso obrigatória, né? E rasga qualquer outro livro que não fosse da doutrina lá empregada. E, por último, e esses buracos eu vi, foi fotografado, os internos eram obrigados a cavar buracos, portanto, cavar a própria cova sempre que eles tinham qualquer ato indisciplinar. Então, assim, o que eu diria, né, e que, assim, para nós, dentro do sistema conselho, a gente tem assim, uma questão que é inegociável. Nós não negociamos, né? Internação, nós não negociamos. Por quê? Porque a internação, ela realmente, quem entra na internação normalmente não sai vivo. Nos hospitais psiquiátricos, vide Sorocaba, vide esse hospital que eu fui, onde os atestados de óbitos, todos eles tinham o mesmo motivo, problema pulmonar. Agravos pulmonares, eram todos os atestados de óbitos iguais. Quando, na verdade, a gente sabe que o que causou morte lá foi abandono, absoluto, negligência. Então, assim, por que é que nós não negociamos absolutamente internação? Porque nós temos uma lei, e esta lei nós obedecemos 10.216, que significa internação apenas em alguns, como último recurso, e esse último recurso em períodos e prazos absolutamente curtos para a pessoa sair da crise, seja ela de abstinência ou seja ela de sofrimento mental crítico. Então, assim, nós permanecemos em luta por uma sociedade sem manicômios. E nós permanecemos também, assim, no nosso princípio ético, porque direitos humanos, para nós, também é inegociável. Então, para o Conselho, o sistema Conselho tem como princípio direitos humanos e a ética na profissão. E a nossa prática não vai jamais pactuar com encarceramentos e mortes.
Queria só comentar que a minha apresentação eu parei para não ficar muito extensa, mas tem exatamente imagens de 2013, de um hospital psiquiátrico que a gente denunciou. Aliás, eu já tinha denunciado esse hospital em 2004. Essa inspeção passou na minha cidade em função da nossa série Transtorno Mental em Busca de Tratamento Digno, que a gente tem fotos, mas não vou mostrar muita coisa. Que a gente ficou de campana uma semana nos fundos de um hospital psiquiátrico, em cima de um morro, eu e o fotógrafo, para conseguir flagrar as imagens de abandono e maus tratos. E aí, em 2013, esse hospital foi novamente denunciado por nós, com imagens dos pacientes mini-colônia, pelados, mantidos em condições subhumanas. Esse hospital foi finalmente fechado, né? Eu acho que a luta hoje ela precisa ser pela busca de um modelo capaz de substituir o modelo hospitalar, que seja resolutivo, eficiente, que possa dar respostas às famílias e tratar essas pessoas com dignidade, né? Até o que se fala não é em fechamento de hospital, o que se fala é redução dos leitos de baixa qualidade. E a gente pode ter leitos de boa qualidade em um hospital geral que atenda esses pacientes em crise. Por que eles têm que ficar encarcerados e segregados? Essa cultura precisa ser mudada, né? Mas, para isso, a gente tem que ter aqui fora uma rede capaz de dar respostas e atender esses pacientes e fazer com que essa rede funcione. E o nosso juiz aqui, uma das lutas dele é exatamente essa, não é? Paulo Fadigas, sou juiz da Infância e Juventude, da coordenadoria presidida pelo Dr. Malheiros, e realmente eu já havia falado com a jornalista a respeito da necessidade de implantar a realidade e não apenas uma mera instrução, norma, patati patatá, aquela embromação, e chega lá naquele CAPS da periferia, não tem psiquiatra, não tem enfermeiro, não tem coisa alguma, né? Porque no papel está tudo lindo e na prática quem vai pôr a mão na pessoa não existe. Fica um atendimento muito formal. Eu vou relatar só um minutinho, que realmente eu sou juiz na Penha há uns 14 anos. E eu sempre recebia muito pedido. Alguém sabe o que é FF? FF, alguém já ouviu falar FF? É fichado e fotografado. Quando se encontra um corpo, F leva uma ficha e uma fotografia. FF número tal. Aí quando a família descobre, ela tem que entrar com um processo de retificação de registro para dizer quem era aquele corpo. E eu falava, pô, por que tem tanto processo aqui na Penha? Sabe por quê? Porque ali tem um braço, o Tietê tem uma represinha, né? E os corpos ficam boiando lá. E é onde encontra os corpos. Porque toda a população, que eu reconheci do Padre Júlio, toda essa população de rua, mas não indigente, é jogada por ali. Onde ela desova, ali no Parque Ecológico do Tietê. É triste. E quando a gente vai fazendo esse processo, a gente vê, eu cheguei a ver dentista, cheguei a ver artista, cheguei a ver pessoas com transtornos mentais, mas ocorre esse descarte como a pessoa fosse coisa. Então, e também sempre me inculcou muito a questão de onde que as escolas de medicina achavam tantos corpos. E lendo o seu livro, eu já li, tá? Eu já vi o seu livro. Veio aquela... É mesmo, é daí. Agora, eu tenho uma dúvida, vou lhe perguntar. Não sentiu, assim, não sei se chegou a ver tantos os arquivos médicos, não sentiu que a mesma ideologia alemã, italiana do fascismo, alimentava a ideologia oficial, médico-oficial, que fez essa instituição? Não sentiu, assim, um paralelo? Eu acho que existe um paralelo, sim. Eu acho que aquelas pessoas, por não serem vistas como gente, nem pelos médicos, o destino delas não importava. Então, assim, é absolutamente chocante quando você pensa que um médico que passou por lá conviveu com os abusos e permitiu que os abusos continuassem e não fez absolutamente nada. Assim, se você pensar do número de pessoas que passaram por lá de médicos e quantos ousaram denunciar, a gente conta na mão. Né? Então, quer dizer, é absolutamente chocante que a classe médica tenha compactuado com isso. Tão chocante que, na série de matérias em 2011, que
a sociedade inteira se levantou, foi muito impressionante a reação, o impacto. Eu recebi centenas de e-mails e recebi um e-mail de um único psiquiatra. Eles continuaram silenciosos. Olha, né, até hoje. Então, um único psiquiatra, o Dr. Uriel Eckert, que é um homem muito sério, que trabalha com a população em situação de rua, ele foi a única voz que teve coragem de dizer. E ele escreveu assim, e eu terminei a última matéria com o e-mail dele, citando ele. Ele termina assim: que Deus nos livre de nós mesmos. Então, é algo impressionante, né? Eu acho interessante essa discussão do mal que o doutor sugeriu. Até Malheiro estava aqui nas reflexões dizendo a banalidade do mal, né? Que eu acho que é um grande conceito. A gente sempre, como temos aí herança católica em Minas, mesmo quem não é católico tem muita herança, acho que no país inteiro, te imagina o mal de chifre, né? O diabo, o mal, a pessoa que é deturpada e quer fazer... O mal mais corriqueiro é esse da indiferença, é esse da engrenagem, é esse da pessoa que aperta o botão e não interessa, afinal ela ganha o salário dela, e o que ela tem a ver com o que acontece depois que foi apertado o botão, né? Acho que esse é o grande tema da atualidade, né? Nesse sentido, todos, na indiferença, podemos fazer parte da engrenagem do mal, né? Esse acho que é o grande conceito. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Como faz muito tempo, talvez você não tenha conseguido, mas me interessa muito o que leva essa família a entregar para um cuidado, entre todas as aspas, numa instituição dessa, né? Que é o que hoje as famílias procuram defensoria para internar, porque tem uma campanha de internação. Mas você conseguiu entrevistar algum parente que foi o responsável pela internação? Não, parentes que internaram, não. Não porque os personagens do livro são muito idosos, né? Mas eu consegui encontrar os motivos. E os motivos eram vários, né? Um deles, uma personagem do hospital, a Conceição Machado, uma mulher forte, uma mulher que não sofria, não tinha nenhum tipo de distúrbio, foi encaminhada para o hospital porque ela era de Dores de Indaiá. E ela questionou o pai fazendeiro porque ela não ganhava como os irmãos que trabalhavam na fazenda. E esse questionamento fez com que ela recebesse uma sentença, e a punição foi a internação e passar a vida. Ela morreu no hospital ficou lá 30 anos, dentro do Colônia. E essa mulher foi uma das pacientes que ousou criticar a ordem das coisas lá dentro, né? Então, ela é uma mulher fantástica, que teve... a passagem dela por lá foi incrível. Então, assim, esses eram os motivos, né? O motivo era discordar, o motivo era ser uma pessoa que não era... que destoava dos conceitos de normalidade, exatamente. Eram segregados, né? Era quem incomodava. Então, se você fosse pobre, você tinha um motivo para ir para lá, porque você era pobre. Se você perdesse seus documentos e fosse encontrado na rua sem os documentos, também. E mais do que isso, gente, com esse livro, eu estou descobrindo que pessoas que, quando eram crianças, ouviam dos pais: menino, se você não obedecer, eu vou te internar lá em Barbacena. Então, o que acontece? Na verdade, aquele hospital lá era uma punição, entendeu? Era uma ameaça, sabe? E eu... tem o Dr. Ronaldo Simões, que é aquele médico que está com 80 anos, eu pedi para ele autografar meu livro e falei com ele que... e ele escreveu assim para mim, que o meu livro o redimia. Era como se ele encontrasse perdão para as faltas dele. Mas eu disse: mas que faltas? Você foi uma das vozes que denunciou e que perdeu o emprego por isso, mas ele acha que fez pouco. Entendeu? É muito interessante. E aí tem um capítulo do livro que eu falo que lá no hospital, os funcionários e ex-funcionários, ninguém apertou o gatilho, mas todos carregam mortes nas costas. É exatamente a nossa indiferença. A indiferença também mata a gente. Oi, Daniela, eu sou o Malheiros. Eu queria agradecer a você pela sua paixão, pela sua devoção, né, e pela sua emoção, né,
tudo isto que você está colocando nessa obra, que é uma obra importantíssima para o resgate da verdade. Da verdade do que aconteceu no passado e, na verdade, do que acontece hoje. Ainda nesse caminho, eu vou dar um testemunho, né? Eu sou supervisor lá no CRATOD, dos plantões judiciais. E muitas vezes nós vemos mães e pais absolutamente indignados nas internações não compulsórias, mas nas involuntárias que eles mesmos pediram, né? Pelo fato da internação ter sido indicada por 15 dias. Isso é um absurdo. Doutor juiz, o senhor precisa tomar providência. Esse psiquiatra não merece ser um psiquiatra, porque... Mas por que, minha senhora? O psiquiatra é quem entende. Não. Este menino, isto não é uma fala. Isto a gente reproduz todos os dias, várias vezes. Esse menino vai voltar para casa, vai amolar a gente. Ele está sempre quebrando as coisas, ele está sempre causando muito dano dentro de casa. Então, não dá para ficar, doutor. O senhor é juiz, o senhor manda, o juiz faz tudo, não é? Então, por que o senhor já não manda ele ficar uns 2, 3, 4 anos internado? Não é? A mãe, o pai, o irmão, nós não queremos mais, ele é indesejável, ele é diferente, ele nos envergonha na vizinhança. Doutor, dá um jeito, deixa ele internado uns 4, 5 anos, que está de bom tamanho. Estou todo dia, é uma coisa assim que se reproduz. As queixas pelo fato do período ser de 15, 20, 30 dias. Muito pouco tempo para ele já voltar para minha casa, né? Pelo amor de Deus. Assim, eu entendo a dor das famílias, eu entendo porque eu tenho um familiar muito próximo que sofre de doença mental e é difícil lidar com isso, mas a gente precisa se instrumentalizar para lidar com isso. E a gente precisa... E se uma família não tem condição de cuidar do seu doente, ele pode ser cuidado num lar protegido, num lar abrigado, também é uma família. A família, muitas vezes, também é vítima, né? Então, assim, o que a gente precisa é tratar o doente e tratar a família, que também está adoecida, né? E dar instrumentos para essa família, para ela poder lidar com essa realidade. Então, na verdade, porque fica parecendo que a gente está fechando os olhos para a dor das famílias. Não é isso, né? O que a gente sabe que essas famílias também são... que essas famílias também são vítimas. Agora, então, por que não a briga ser e a luta ser para a gente melhorar esse modelo de rede substitutiva, para que seja um apoio para essas famílias e para que elas entendam, olha, realmente, meu familiar não precisa, que ele pode ser tratado e ser mantido em serviços extramuros. Então, eles também precisam aprender a mudar a cultura, mas, para isso, eles têm que ter instrumentos, e aí entra os governos, e aí entra o nosso papel. Então, na verdade, porque essa luta é muito mal compreendida, né? Parece que os a favor da luta antimanicomial quer fechar o hospital e pôr doido na rua, né? É uma ideia completamente equivocada. Mais uma vez, é uma manipulação de informação e que a imprensa embarca, entendeu? Não reflete sobre isso, é um absurdo. A gente tem uma imprensa também intolerante e preconceituosa. Infelizmente, eu posso falar, eu sou jornalista, eu vejo ao meu redor, né? Então, é isso. Estou falando muito, né, gente? Iraildes, eu realizei um trabalho voluntário no CAPS Adulto da Zona Leste, aqui em São Mateus, e, assim, em relação a essa questão da família, realmente, a família abandona seus pacientes, seus usuários de CAPS, não tem profissionais o suficiente para realizar esse trabalho com as famílias, para essa aceitação. Em 2010, nós perdemos 2 pacientes
por descaso de família. Ele foi morto, ele apanhava na delegacia 49. E é isso, está abandonado. Né? Ai, desculpa, o ar-condicionado pegou minha garganta. Eu acabo me emocionando muito, porque eu também abracei essa causa da saúde mental. Me apaixonei muito, porque na minha família existe. O meu irmão foi uma pessoa que sofreu muito maltratos no Hospital Vera Cruz, ali no... né, E na minha família também tem muito essa questão, né? E eu sofro muito com isso, né? Eu tenho um irmão que nos causou muitos problemas, muito trabalho, só que, como pelo conhecimento de causa, a gente aceita meu irmão, é feito um trabalho muito humano, né? Mas eu sou péssima, mas é um descaso muito grande. Eu me emocionei, né? Me emocionei muito com sua fala, né? E é uma paixão muito grande por essa área da saúde mental, muito grande mesmo. E eu vivo nessa luta, né? É constante minha luta. Eu estou sempre lá no CAPS, inclusive, por conta própria, eu visito usuários de CAPS até hoje. Né? O que eu posso fazer pela família desses pacientes, eu faço. Né? Legal. Obrigado, Iraújo. Faz uma bateria de perguntas. Boa tarde, meu nome Sem quebrar teu raciocínio, é o seguinte, só para todo mundo organizar o tempo. Ela vai ficar conosco até 4 horas. São 15h35, então nós temos mais meia hora. E aí, quem puder, aí a Daniela já vai embora, nós vamos passar um vídeo documentário que a professora Débora Diniz nos mandou, lá de Brasília, sobre um manicômio lá na Bahia, que ela fez em 2009, Casa dos Mortos. Então, quem puder ficar, a gente passa o documentário da professora. Com a palavra vai. Fala só o seu nome. O vídeo é 23 minutos. Então, só para organizar. 4 horas, a Daniela vai embora. Aí a gente continua mais um pouco, tá bom? Perfeito. Então vamos perguntar tudo que tem que perguntar agora. Dá uma caneta para ela anotar, para ela não perder a cronologia. Fala, pode falar. Bom, meu nome é Paulo, eu trabalho com o plano Juventude Viva, que é um plano voltado à redução da vulnerabilidade de jovens negros à violência. E não sei se vocês acompanharam, mas segunda-feira a presidenta Dilma recebeu da mão do ator Érico Braz, do bando de Teatro Lodum, aquele que faz o Jurandir em Tapas e Beijos, uma carta reivindicando políticas para jovens negros pararem de morrer. Porque o número de jovens negros que são assassinados é 3 vezes maior do que de jovens brancos. Mas, como quem trabalha nesse plano, a gente tem um esforço um pouco antigo já de tentar definir quem é esse sujeito de direitos que está morrendo e que está sendo desassistido completamente. Né? Não há comoção, aviões caem toda semana repletos de jovens negros. Né? Quando um avião cai, todo mundo se comove, mas cotidianamente jovens negros, a juventude tem sido, né, tem passado por um holocausto, como você diz aí, por um genocídio, né, que são termos que já é nosso, é de todo mundo, não tem dono. Sempre que a gente vira um cenário de extermínio como esse, a gente tem que retomar essa história, sim. Mas o nosso esforço é de tentar entender qual é esse jovem que morre e ninguém se comove. É porque ele já morreu socialmente muito antes da morte física dele acontecer. Eu acho que o seu trabalho lança a luz sobre essas vítimas. Eu acho que a gente tem que criar pontes, né, do seu trabalho com essa articulação. A presidenta Dilma disse que agora é prioridade enfrentar esse tipo. Está na boca dela, não sou eu que estou falando, eu sou militante que estou falando. Né? E
Eu queria saber, assim, você conseguiu ter uma apreensão de qual é a segmentação racializada desse problema? Se existe uma maioria negra, uma maioria... Entendeu? Porque eu acho que os homicídios de jovens... Porque esses sujeitos são os indesejáveis, né? É porque o nosso Estado não está... Embora nós tenhamos uma Constituição democrática e multicultural, nós temos instituições que não estão preparadas para lidar com tipos de cidadania ativa, né? Que são construídos a partir de sujeitos como esses, que são jovens, que são negros, e a gente cria doença, cria formas de delinquência, e os noias, assim, estão na esteira desse genocídio de jovens pretos periféricos, né? E eu acho que o seu trabalho vem colaborar com o nosso empenho nesse sentido. Eu queria poder prosseguir no diálogo posteriormente. Posso comentar? Para a gente não perder. Quiser. Fala o que você quiser. Bom, meu nome é Celso Fontana e meu apelido aqui no clube é Barbacena, porque minha família é de Barbacena. E eu entrei para o movimento negro muito porque meus amigos de infância, eu passava sempre as férias lá, alguns foram internados na colônia, né? Eu nasci ainda na década de 50, e eu me lembro que havia até depois um depoimento, não vou esticar aqui, depois podemos nos corresponder por e-mail. Mas queria fazer essa provocação agregado ao do Paulo, que é o futuro secretário de combate ao racismo do Diretório Regional do PT de São Paulo, que é um olhar mais racial sobre a questão dessa história. Que eu calculo que você, na segunda edição, já que o seu livro está fazendo sucesso, eu comprei o seu livro em Diamantina, agora nas férias. Exatamente, e estava na página, na vitrine de destaque da melhor livraria de Diamantina. E li. E fiquei, é claro, empolgado, porque eu passei muitas vezes em Barbacena e queria, para refrescar a tristeza que às vezes esse assunto, dizer duas coisas. Uma do Carlito Maia, e nisso, que era grande amigo também do deputado Adriano Diogo, que eu parabenizo pelo evento. O Carlito dizia assim: eu sou de Minas, mineiro não fica doido, piora. Para amenizar um pouco. E eu, que tenho apelido até de Barbacena ou de mineiro, embora seja paulistano, eu sempre cito o que eu ouvia quando criança em Barbacena, que eles falavam assim: ah, você é lá de Barbacena? A cidade dos loucos. Aí a turma de Barbacena falava assim: ó, eu sou de Barbacena, mas não sou louco, não. A gente só cuida dos loucos de fora. E era uma brincadeira assim, mas, na verdade, a cidade viveu muito em função do manicômio. E havia, eu diria assim, uns 20% dos profissionais da cidade trabalhavam com o sistema de saúde mental. Mas quero aqui parabenizar e agradecer muito ao deputado Adriano Diogo e à vereadora Juliana Cardoso e aos demais que deram para nós um banho de aula. Mas, na segunda edição, procure fazer um adendo em cima de reflexões que talvez os militantes do movimento negro poderão te ajudar, e eu me coloco como um deles, para um olhar sobre o material que você já coletou, inclusive sobre as fotos, um olhar sobre a questão racial como forma de agravar a herança escravagista e o racismo atual. Muito obrigado. Eu queria colocar o seguinte: essa visão, essa questão dos negros internados, eles eram maioria, pelas fotos dá para ver, né? Que quando você olha, você só não acha que é um campo de concentração nazista porque tem negro, né? Então, assim, você consegue ver que a maioria é negra. E a sua colocação foi muito importante, porque no final do ano passado, a gente fez lá na tribuna, no meu jornal, uma série chamada Até Quando?, que era uma série sobre os jovens como autores e vítimas da violência, porque antes de ser autor, o jovem ele é vítima da violência. E a gente, pela primeira vez, fez uma abordagem e que mostrou, acho que foi uma abordagem corajosa, que mostrou que quem morre tem cor nesse país, né? E a gente colocou esses números. Eu entrevistei o pessoal do Observatório das Favelas lá do Rio, e a gente fez uma discussão mostrando exatamente isso, que o número de jovens negros mortos é 3 vezes maior do que o número de jovens brancos que morreram, né? Então, assim, essa é uma discussão que não está nos jornais.
e que a gente colocou e a gente teve uma repercussão importante dessa série, mostrando exatamente a trajetória desses meninos, a falta de oportunidade, como que eles já são vitimados até por serem, principalmente por serem negros. Eu estou fazendo uma matéria agora, que vai ser manchete do próximo domingo, que fala o seguinte, sobre educação, mostrando que nas escolas públicas do Rio de Janeiro, os alunos são enegrecidos ou embranquiçados de acordo com a nota. Então, foi feita uma pesquisa pela uma professora da PUC, em que ela pediu para as professoras colocarem qual era a visão que ela tinha daquele aluno, se ele era branco, pardo, negro, enfim. E ela colocou no início do ano. No meio do ano, quando vieram as primeiras notas, aquele aluno negro, se ele tinha boas notas, ele era embranquecido, tido como negro por ela. E se ele tinha boas notas, o branco era enegrecido. É isso. Então, essa é uma longa caminhada, né, mas que tem que ser discutida. E achei ótima a sua fala. Obrigada. Boa tarde. Eu fiquei assim muito empolgado. Não sou muito Fala seu nome, por favor. sou Luiz, sou da Juta. Eu não sou muito de me expor assim nesses locais, mas eu faço uma luta há muitos anos sobre alcoolismo e droga, sobre essas instituições que internam sem ter o mínimo de preparo, que infelizmente no Brasil, né, a gente tem uma pessoa formada, um psiquiatra formado, que estudou durante muitos anos e teve exatamente 16 horas aulas falando sobre alcoolismo e droga. Então, eles não têm preparo para tratar de ninguém. E hoje se fala em internação compulsória, que é ridículo. Então, eu fui internado, eu sofri um bocado na minha internação, porque o único problema que eu tinha era alcoolismo, porque eu sou alcoólatra. E o descaso que a gente era tratado, da maneira que eu fui tratado, a gente é muito humilhado, não é só lá em Minas Gerais, aqui em São Paulo também, a gente tem hospitais aqui ridículos. Hoje a gente tem aí um hospital referência a nível mundial, né, que é o Hospital Bezerra de Menezes, que só trata realmente filhinho de papai. Eu vou lá 2 vezes por ano fazer palestra da minha área. E, infelizmente, onde a gente mexe com a população carente, a população que precisa realmente, a gente não consegue internar essas pessoas, a gente não consegue fazer um tratamento digno, a gente não consegue mostrar, porque se inventou em São Paulo os CAPs, que não tem pessoas preparadas para te tratar, para orientar essas pessoas de uma maneira que elas possam realmente buscar o sair da lama que vivem. E a gente também... Estava vendo o meu querido doutor ali falando, né? Eu tenho um desembargador que é muito amigo meu, doutor Yoshiaki. Ele falava que, na época dele, juiz, ao invés dele... Quando a pessoa cometia pequenos delitos, ao invés dele mandar a pessoa para a cadeia, o que ele fazia? Ele, como juiz, a sentença dele era, olha, você vai ter que frequentar tal grupo durante tanto tempo e tem que ser carteirinha assinada. E salvou várias vidas. Por que não nos prepararmos dessa maneira? Né? Eu queria deixar aqui só esse adendo. Obrigado. Meu nome é João Antônio Ferreira, eu sou sociólogo, profissional de saúde, trabalhei vários anos com o Adriano, trabalho atualmente com a Juliana. Queria só lembrar um caso que ocorreu ano passado. Naquele auge da operação da Cracolândia, ano passado, quando a polícia entrou na Cracolândia, a Secretaria Municipal de Saúde, aqui de São Paulo, contratou 300 leitos em diversas clínicas, comunidades terapêuticas. E aí chegou uma denúncia que houve uma morte, uma pessoa foi queimada viva numa cela, numa comunidade terapêutica. Exatamente, lá em Cajamar. Então, eu só queria relatar isso, porque assim, aí a gente foi atrás, pegou todo o laudo dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, que em 2012 visitaram essa clínica, e o que dizia? Medicação vencida, Rottweiler para impedir fuga, comida servida em baldes, exatamente, celas. E como foi a morte? Os pacientes eram trancados à noite dentro das suas celas. Teve um incêndio, demoraram demasiadamente para abrir as celas,
e um paciente que tinha sido encaminhado por um CAPS. O CAPS aqui de Pirituba morreu vítima dos ferimentos, das queimaduras que teve desse incêndio. Então, o relato não é do passado. O relato não tem mais nome de hospício, não tem mais nome de manicômio, mas essas clínicas, essas comunidades terapêuticas, esses lugares que, infelizmente, as famílias encaminham seus filhos achando que vão buscar a cura, hoje reproduzem esse tipo de atendimento, esse tipo de procedimento nefasto. Muito boa tarde, o meu nome é Rafael, eu faço um trabalho junto à Criança das Favelas e Cães Abandonados. Muito bem, teve uma colocação que uma determinada companheira fez aqui, que eu não gostei dela dizer que um animal a pior raça é o pitbull. Não, a pior raça é o ser humano. A pior raça é o ser humano, mesmo porque o pitbull não levou Jesus Cristo à cruz, não o crucificou, nem nada. Muito bem, isso eu faço um trabalho junto às crianças de favelas, eu compro tabuadinhas, ensino postura e vocabulário. Eu gostaria também de nós negros não nos colocarmos como coitadinhos. O que falta é que uma coisa que o Lula fez que eu não gostei, a cota de faculdade para negros. Nós estamos tão bonitos e inteligentes como os brancos e os loiros e as loiras. O Haiti foi liberto pelos escravos em 1804, mas só que de lá para cá os negros lá se acomodaram muito. Então eu gostaria, infelizmente aqui tem poucos negros, eu gostaria que nós negros nos aculturássemos melhores. Nós somos tão bonitos e inteligentes quanto os brancos e vice-versa. E o pior racista é o próprio negro. Mesmo porque o Pelé, quando ele era pobre, ele se envolveu com a negrinha empregada doméstica e não aceitou a Sandrinha, que era vereadora pelo PT, como filha. Ela veio a morrer com câncer de mama. Então vejam vocês o seguinte, eles puseram aqui todos os problemas, só que não falaram como resolver esses problemas. É através de quê? De uma boa cultura. Por que eu dou tanto valor à cultura? Porque eu sou um cara inculto. Eu vim de lá das Caatingas do Nordeste, então eu gostaria que nós nos apegássemos mais à cultura. E eu gostaria também que o pessoal passasse a frequentar mais, sei lá, as favelas, os baixos viadutos, que é o que eu faço. É muito fácil a gente chegar aqui. Eu gostaria que esse pessoal fizesse essas palestras lá dentro das favelonas, no miolo da favela, como no Primavera, nas linhas correntes, como dentro, eu não sei se existe também lá dentro do Heliópolis, que aqui é um ambiente bonito. Tanto é que eu fui almoçar ali, eu quase caí duro. Eu prefiro não sair de lá, como ficar dentro da favela, porque eu fui pagar no almoço aqui R$30, não é? Ao passo que lá na favela eu pago R$10. Agora eu pergunto, será que essa comida daqui é ouro e de lá o que é então? O que deveria ter aqui no caso, sei lá, o prato de R$1, sei lá, aquilo que tem lá, que é um absurdo. R$30 aqui dentro? Meu Deus do céu, eu gostaria que vocês fizessem uma visitinha lá de baixo, nas favelas, se vocês quiserem, falar, olha, Rafael, o Negrão, meu nome é Rafael, mas eu gosto de me chamar de Negrão, Bahia, PT e Cangaceiro. Entenderam? Quando vocês quiserem fazer uma visitinha nas favelas, me convidem que eu vou com vocês. Entenderam? Vamos lá. Daniela, gostaria de saber se nas suas pesquisas houveram internações por motivos políticos. Houveram, sim. Fala nesse microfone. Alguns militantes foram internados na época da ditadura. Também foram silenciados na colônia. Nós temos ainda várias perguntas. Como é que a gente faz? Eu queria falar para o Negrão que é o seguinte, eu me sinto muito à vontade para vir falar aqui, porque eu tenho pé na favela. Eu trabalho há 18 anos na tribuna e, enquanto meus colegas estavam cobrindo as pautas oficiais, eu sempre estava nos bolsões de pobreza
E nas enchentes eu chegava no jornal com a roupa suja de lama até aqui, eu entrava nas casas. Então eu conheço essa realidade. Conheço bem, por isso eu me sinto muito à vontade para estar aqui falando, viu? Boa tarde. Primeiro, quero te parabenizar e dizer que eu estou chocada. Meu nome é Ana Célia, eu sou da Zona Leste, Sapopemba. Repete, por favor, eu não ouvi. Meu nome é Ana Célia, eu sou da Zona Leste, Sapopemba. E dizer que eu estou chocada com tudo isso que eu vi, que eu já ouvi muitas vezes dos meus pais, né? E eu tenho um filho de 18 anos hoje, eu estou emocionada. Todos nós estamos. E ele tem necessidades especiais. A Ju sabe, o Adriano, muita gente que conhece ele. E eu quero dizer assim, muitas vezes ele teve situações de